O que que a gente faz quando a vida nos traz pesadelos que muda completamente a nossa vida da noite para o dia? Acontece que tem momentos na nossa vida que a gente tem a intuição certa do que fazer, só que a gente não escolhe agir. E a gente tem que se perguntar o porquê. Olá, nós somos as Gêmeas Aladas de Franz. Não é com D de dado. É com THE, tipo The Weeknd, The Voice, e esse é o Canto das Aladas, num formato um pouco diferente, né, mana? Sim, aqui é um canto onde refletimos, desabafamos e acreditamos que toda arte que eleva a consciência nos torna alados, ou seja, seres humanos que acreditam que pode voar sendo você mesmo na essência. E hoje, então, o vídeo tá um formato completamente diferente dos outros e a gente vai contar um pouquinho mais o porquê. Vem com a gente. Nesse formato completamente diferente, que ressoa muito forte no nosso coração, né, mana? Que quando a vida muda da água para o vinho, quando as coisas se transformam, ou parece que até às vezes dá uma rasteira na gente, mas a gente sabe que é no bom sentido, nada que acontece na nossa vida é por acaso ou porque a vida quer o pior da gente. A gente até acredita nisso, muitas vezes porque a gente não sabe ainda entender ou lidar com a realidade das coisas ou com o que a vida quer de fato da gente no momento. Nem sempre a gente está preparado para entender isso, né? Só que eu acho que exatamente essas coisas acontecem porque a vida quer nos preparar. Então, hoje esse formato, ele pediu, ele gritou para ser desse jeito porque fomos completamente pegas, desprevenidas, com o coração pedindo socorro. Tivemos a infelicidade de presenciar o maior luto da nossa vida, eu posso falar, pelo menos particularmente por mim. Faz 10 dias que a gente perdeu. É ruim falar perdeu porque perdeu aqui, na Terra, né? Na matéria. Mas a gente sabe que a gente não perde o que é eterno. O nosso guerreiro forte. Ah, eu sabia que eu ia chorar muito nesse vídeo. O nosso irmãozinho, doguinho, Flood. Nosso neném, nosso piquinho. Nosso Floodson, ele tinha vários nomes pela gente. Eu achei de bom tom a gente trazer o tema do luto. O luto que cada um tem o seu particular, tem a sua forma de viver a sua dor. E eu decidi, junto com a Amanda, a gente conversou antes, na verdade, se a gente estava dispostas a fazer isso, a falar sobre isso hoje, aqui nesse episódio. Acontece que o canto das aladas é exatamente um lugar para que você se sinta você, podendo ser você sem medo. É um convite mesmo, aonde as aladas podem se expressar e ver alados que também sentem esse convite na alma para despertarem a sua essência. E se tratando do que a gente realmente quer conseguir fazer, que é fazer desse canto um lugar de autoexpressão e te convidar a fazer o mesmo, não tinha como a gente não falar sobre essa fase, sobre esse momento, sobre o que a gente está passando. Precisou ser dessa forma, inclusive os próximos formatos. Pode ser que mude também, porque, né, estamos experimentando este canal. Na verdade, o Canto das Aladas não é sobre o lugar, porque aqui é sobre autoconhecimento, reflexão e arte. A gente achou importante trazer essa fase de muita dor. Não só fomos pegas, desprevenidas com essa ida do Flood, mas aconteceu outra coisa por trás que fez a gente refletir muito, que foi o que que a gente faz
quando a vida nos traz pesadelos que muda completamente a nossa vida da noite pro dia. O que a gente faz com o reflexo disso, com o resultado disso? O que a gente escolhe fazer depois, no momento do luto, no momento da dor, aonde a gente não quer fazer nada, né? Eu vou falar um pouco do que tem acontecido aqui, não para que você escute só para se comover de alguma forma com a nossa história ou com a nossa perda, mas para que você também pense junto com a gente como que você costuma agir nesses momentos, o que faz sentido para você, o que toca no seu coração, e a gente poder discutir no bom sentido da palavra, óbvio. Aqui nos comentários vocês podem falar como que vocês agiram, se vocês já passaram por isso também, de perder um doguinho, um irmãozinho, um filhinho. Pra gente era como irmão, gente. É bizarro como ele era parecido com a gente na personalidade, assim, é incrível. Aquele irmão mais velho, chato, insuportável, sabe? E eu quero passar agora a palavra pra Ciele, que tá tendo, né, o jeito dela, muito particular. O Fludes, ele morava comigo e com a minha mãe. No momento moro com ela. E a Mana não mais, né? Ela conviveu com ele a vida inteira, mas pouco tempo morando com ele. A gente simplesmente resolveu gravar e não combinou nada, gente. A gente só realmente resolveu falar o que tá vindo no coração de primeiro momento e eu gostaria de ouvir então. Pois é, né? Um momento muito difícil, a gente sentiu de abrir a câmera aqui e gravar, e por que não estamos juntas? Por motivos maiores, desta vez a gente não conseguiu estar presentes uma com a outra, cada uma está vivendo seu processo de forma individual, respeitando o espaço de cada uma, mas não queríamos deixar de vir aqui também trazer uma mensagem que vai além de tudo isso. E é uma mensagem para fazer você refletir. Então, por que perdemos algo repentino, né? Por que o luto? Por que a morte? Porque assim como tudo se nasce, precisamos também do momento da partida. E por que a perda? Porque a perda está aqui para nos ensinar a dar valor quando a gente tem perto. Acho que é uma frase clichê, que a vida é um sopro, né? Muita gente fala isso, mas tá mais que na hora da gente prestar atenção na vida que a gente está vivendo, da forma que a gente está vivendo, porque tudo passa muito rápido. Eu não sei se vocês percebem, mas ultimamente está passando mais rápido o tempo. E o que que você está fazendo com a sua vida e com os seus? Você está conseguindo dar valor? Você está conseguindo deixar o orgulho de lado, a raiva, o medo, para algo que realmente vale a pena, que é valorizar enquanto temos? Nós somos ainda muito falhos. Nós, seres humanos, ainda falhamos muito em querer provar razão, em querer estar certo, em deixar nossas emoções tomar conta. Mas o que mais importa é a gente resolver nesta vida o que a gente precisa resolver. Todas as pendências. E o luto, a gente precisa passar pelo processo do luto. A gente precisa passar por ele, chorar, botar tudo pra fora. Mas ele tem um tempo determinado. Porque ninguém consegue viver eternamente com luto, né? Senão a gente acaba criando resistências e deixa de viver a nossa própria vida. Pra mim tá sendo um luto diferente da minha irmã, não porque eu não morava junto, mas óbvio que tem um peso maior quando você mora junto. E cada uma tem uma forma de encarar a vida, de pensar. Somos gêmeas, mas somos bem diferentes também. Eu estou lidando de uma forma e a minha irmã de outra, minha mãe também, que era a dona dele. Por incrível que pareça, ela lidou de uma forma melhor que nós duas, né? Por mais que a dor foi maior, eu sei. Não é sobre a gente esse vídeo. Não é sobre só a nossa perda. É sobre
Quantas coisas você não está perdendo na sua vida por falta de olhar, dar atenção para aquilo que está passando batido e que do nada você vai acabar perdendo mesmo. E você quer saber do mais? A gente perde só quando não dá valor, porque se a gente der valor, a gente está aproveitando. Gente, só passa batido, a gente só perde quando a gente tá dormindo, quando a gente não tá desperto para a realidade, quando a gente não tá vivendo o presente momento com inteireza, com presença. Se você não tá inteiro no que você tá vivendo agora e você só tá deixando a mente te conduzir de forma automática, deixando suas emoções tomar conta e você não tá tendo controle nenhum da sua vida e tá deixando tudo acontecer de forma automática, a vida vai continuar passando e você não vai conseguir sentir que você tá vivendo. Você vai sentir que você tá perdendo tudo mesmo. Porque você não tá vivendo. Você só vai começar a sentir que tá vivendo quando começar a dar valor pro ar que você respira, o sol da manhã que te esquenta. Porque a gente só dá valor pro sol quando tá muito frio. Você já parou pra pensar no que você tá fazendo agora? Você tá prestando atenção no que você tá comendo, no que você tá assistindo? Ou você só tá esperando o tempo acabar logo, já pensando no que você vai fazer daqui a pouco? A vida é sobre presença e o que que você tá tirando de lição, que você tá aprendendo para sua própria evolução. Não é, Fran? Nossa, é louco, né? Porque eu te ouço falar e o meu ego grita, né? O ego, a essência, nesse caso é tudo, gente. Porque eu tive uma situação que eu sinto que eu preciso compartilhar com vocês, sabe? Eu não consegui dar o meu melhor. Pelo menos se eu puder falar isso de forma aberta, talvez de alguma forma eu me sinta um pouco melhor. Eu sei que eu não fui a melhor irmã, tanto para ele como para as minhas irmãs. Isso faz a gente refletir em tanta coisa, sabe? É, eu vou tentar ficar firme para contar para vocês o que eu quero contar. Na última noite dele aqui em casa, vivo, a gente levou ele para veterinária, né? Eu não vou citar nomes, nem lugar, nada, mas houve negligência, né? Médica profissional, e a gente sabe que isso não é surpresa, né? Isso não é novidade no nosso país. Ele precisava ser internado urgente, foi sugerido dele ser internado, mas não foi incisivo pelo profissional de que ele deveria ser internado. E essa sugestão deu a confusão na nossa cabeça de que não era grave, né? E a gente acabou trazendo ele embora, porque a profissional disse que a gente podia ver como ele reagia em casa, sendo que, enfim, na minha cabeça é bem óbvio, né? Quando é urgente, quando é grave, o profissional não dá sugestão para levar embora. Ele é incisivo sobre isso. Não foi o caso. O fato mesmo que eu quero contar é que aconteceu uma coisa muito louca, gente. Muito louca, que eu quero que vocês só peguem o caso que eu vou contar e tentem levar vários momentos e lugares que vocês já estiveram na vida de vocês, que vocês passaram talvez pela mesma situação e não soube o que fazer ou não perceberam o que estava acontecendo. O Flood ficou a noite inteira fazendo um chorinho que não era um choro, que parecia igualzinho quando ele fazia manha, pedindo alguma coisa. Seja pedindo atenção, carinho, ou para lembrar a gente, porque ele só faltava falar, para lembrar a gente que ele tava com sede, ou tipo, que tinha acabado de acabar a água, ele vinha avisar. O que é muito difícil para identificar, porque o Flood não é um cachorro de chorar, nunca foi. Não dava para saber se era dor ou algo nesse sentido. Eu deduzi depois que esse chorinho, que parecia ser manha, era algo que a própria profissional disse pra gente que depois dos medicamentos que ele tomou, injeção e tudo mais, que ele pediria mesmo água, e a gente estava tentando cessar o vômito dele ali, que estava intenso, e que ele não poderia beber água. Então, que provavelmente ele ia pedir desesperadamente. E foi o que aconteceu. Ele pediu água a noite inteira, mas que, entendendo a situação e a gravidade que ele estava,
Ficou claro depois que ele estava pedindo ajuda porque ele estava com dor. Água, poderia ser os dois também, o pedido de água, a dor ao mesmo tempo, mas enfim, foi muito difícil de identificar. Eu coloquei muito na minha cabeça de que eu tinha que atender e obedecer o que a profissional e a veterinária falou. E eu fiquei fixa nisso pra tentar fazer o certo. Só que, gente, foi assim muito bizarro, porque eu, no geral, me considero uma pessoa muito intuitiva, sempre fui. Tem pessoas que não têm tanta facilidade assim, né, de se conectar um lado mais dos seus sentimentos mais aguçados ali, né? Que, enfim, que tenha dificuldade de lidar com as suas emoções também. Acontece que sempre foi muito natural mesmo. Escutar os sentimentos e até. Como já passamos por muitas situações limites na vida, de testes de situações muito drásticas ou pesadas mesmo, assim, sempre foi natural lidar com essas questões emocionais. Só que é muito comum também, às vezes, a gente ter algumas intuições e a gente, de alguma forma, de alguma maneira, achar melhor fugir delas, sabe? Às vezes porque é uma situação muito nova ou muito difícil. E por mais que a intuição sempre vem no lugar certo, de trazer a mensagem certa, mas e se a resposta for uma resposta que na sua cabeça você não vai saber lidar com aquilo? O que o cérebro automaticamente foi preparado para fazer? Proteger a gente do perigo, nos dar segurança, buscar segurança de alguma forma. Eu vivi essa noite, que foi a última noite do Flood em casa, num dilema muito grande, num conflito interno muito grande. E tanto eu, como a minha mãe, que estava no outro quarto, né, a porta aberta, a gente entendeu a mesma coisa, que foi o que a gente conversou depois. A cabeça falando, segue o que a veterinária falou. Acontece que, durante a madrugada, eu tive muito forte a intuição. E é isso que me dói. Eu já refiz essa cena na minha cabeça várias vezes, gente. De fazer diferente, o que eu poderia e gostaria de fazer diferente, mas que eu não fiz. Acontece que tem momentos na nossa vida que a gente tem a intuição realmente certa do que fazer. Só que a gente não escolhe agir. E a gente tem que se perguntar o porquê. A resposta tá dentro da gente. Sempre. Como esse momento tá sendo, ao mesmo tempo, a maior dor da minha vida, mas um bálsamo de reflexão para o meu autoconhecimento de um jeito completamente diferente. Eu entendi que naquele momento que eu tive a intuição, tipo, uma sensação forte da vida, pulsando dentro de você, tem algo pior acontecendo, sabe? E a verdade, gente, é que ele estava, sem a gente saber, com uma glicemia altíssima. O estado dele era gravíssimo, precisando ser internado na hora. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tô detalhando tudo isso. Que foi o que me perturbou depois da morte dele. Não foi só a morte em si e a dor que eu sinto todos os dias nesse momento desse luto de saudade. É de não ter conseguido agir no momento que eu tive a intuição, sabe? Nós somos humanos. A gente vai falhar muito, a gente vai continuar falhando. Só que o que eu posso fazer hoje para entender e melhorar o que eu preciso? Para que amanhã eu faça algo realmente que mude o meu destino e o destino dos meus, dos nossos, sabe? Exatamente. Eu quero trazer também, gente, que é o seguinte: independente de profissional que esteja nos maiores níveis, qualificações, currículos e tudo mais, se você está em qualquer ambiente com um profissional que te fale qualquer coisa e a tua intuição te disser alguma coisa, um sentimento ruim, por favor, atenda. Por favor, faça isso por você e por quem você ama. Pelo fato das pessoas estarem dando o seu melhor, nem sempre o melhor do outro é realmente o que a gente precisa. Porque uma das maiores reflexões que eu trouxe sobre esse momento é que, por conta de sistemas, dogmas, leis, a gente aprendeu facilmente a realmente a se render e baixar a cabeça. E só obedecer.
Por quê? Ah, porque fulano tem um diploma. Ah, porque fulano tá numa posição mais elevada. Então a gente não questiona. A gente não questiona nada. Ou seja, eu estou falando aqui sobre posturas, sobre atitudes. Por favor, se você quiser ter um pouco mais de paz com a sua própria consciência, na sua própria pele, a única forma que você vai encontrar de fazer isso é se dar a chance de seguir o que a sua intuição e o seu coração pede. Porque isso é ato de coragem. Quando você faz isso, você sabe que independente de qualquer resultado depois que a vida nos obriga e nos força a ter que aceitar, você atende a tudo e a todos. Essa é a sensação. Quando você não se segue, quando você não se escuta, quando você não silencia, você se sente inútil. É isso, pessoal. Esse foi o relato da minha irmã. A gente achou pertinente, a gente achou importante compartilhar, porque muitas camadas, né? Que ela trouxe aí sobre intuição. Isso aí Não vamos adiar, gente. Não vamos deixar para amanhã aquilo que a gente está sentindo no coração. O coração é o radar do caminho certo. É o coração que mostra se estamos no caminho certo, né? Tem gente que acha que é o que a gente pensa, né? Não. Nós não somos o nosso pensamento e também não somos nossas emoções. Nós somos o que o coração tá falando, que é diferente da emoção. Para finalizar esse vídeo, não vai ter o foda-se, porque esse não é o momento. Eu quero sugerir um foda-se, sim. Eu acho que o foda-se, ele cabe em todos os momentos. É tão libertador essa palavra, em todos os sentidos, que eu acho que nesse momento ele convida a gente a ligar o foda-se para as vozes externas. Sim, isso. Então, esse é o convite para você ligar o foda-se para as vozes externas e entender o quanto o sistema que nós vivemos é um sistema de zumbis, de pessoas que estão dormindo, que não estão vivendo de fato o que você veio para viver, porque nem a sua intuição muitas vezes você consegue ouvir. Então, espero que essa experiência que a gente compartilhou possa servir para alguém. Obrigada por ficarem até aqui e, por favor, vamos estar mais atentos, atentas ao momento, aos nossos comportamentos, o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente tem feito para as pessoas e para os animaizinhos, o que a gente pode estar fazendo de melhor. Tudo que a gente faz volta pra gente, né? Isso aí, ninguém tá imune, né, a isso, então saiba que, novamente, estamos juntos, estamos juntas, e a mensagem de hoje é: siga sua intuição, siga seu coração, sem se perder de você com a cabeça cheia, muitos pensamentos intrusivos, negativos. Se precisar, procure ajuda. Aqui a gente segue tentando apoiar uma outra, nossa família, né? Não tem sido fácil, mas vai passar como tudo passa, e essa é a lição de cada um, né? Cada um com a sua lição. E gratidão por ter ficado até aqui, e até o próximo vídeo das Aladas. Um beijo. Se você, nesse exato momento, também tá num luto, perdeu um filhinho, um irmãozinho de quatro patas e conheceu o maior amor do mundo que existe, não guarde para você. Às vezes você pode ter dificuldade de expressar o que você sente, mas não perca essa oportunidade de se abrir para quem te procura, falar com quem quer te ouvir. Porque às vezes quem tá passando pelo mesmo que você pode te ajudar nessa dor e te fortalecer de alguma forma, sabe? Que bom saber que assim como eu, você também conhece o maior legado que esses bichinhos têm na vida de cada ser humano, que é nos ensinar o verdadeiro amor. Isso é inesquecível. E que sorte a gente tem, né, por ter vivido isso. Cada doguinho entra numa família porque ele escolhe passar por uma missão muito linda de deixar o que cada um no seu particular sabe o que tem que aprender no fundo. E eu vejo todas as lições e os resultados disso. Obrigada, Mana, por estar aqui comigo, por me deixar falar um pouco mais hoje. Que a gente aprenda cada vez mais a se acolher nos momentos que a gente mais precisa. Só a gente sabe o que a gente está passando.
Pode deixar seu comentário, o seu like, que também é muito importante. Se inscreva no nosso canal e pode falar com a gente aqui, que vai ser muito bom poder trocar com vocês. Um grande beijo. Até a próxima.